Tá? Lá mais uma vez, pessoal. Eu vou fazer aqui a tonalidade menor para um outro processo aqui, já está no 4. Para um outro processo que eu acho muito mais interessante sobre todos os aspectos. Mas como na maioria das vezes vocês vão ter que usar aquele processo por relativas, cair em prova, essas coisas, eu preferi mostrar por aquele processo. Mas existe um outro processo muito interessante. Eu estou aqui, o mesmo esquema que eu fiz dos maiores, eu vou aqui pintar o Si e o Ré de roxo, que são acordes da subdominante, da dominante, desculpa, dominante então aqui, Si e Ré, que você tem então complementando. A terça da dominante do Sol aqui é sempre a sensível do tom que a gente quer. Si, Dó vai resolver aqui. E o Ré também é uma sensível descendente não tão forte. Não chama sensível, tem um outro nome aqui. E o Fá e o Lá são notas da subdominante que eu vou pintar de verde. Você não vai ver isso em lugar nenhum, isso é uma coisa minha. Então aqui você tem os acordes de função subdominante, que poderá ser estendido. Mais algumas aulas a gente fala sobre isso, só para deixar clara aqui a questão da dominante. Eu estou associando também as funções tônica é ponto final. Quando você termina de ler um texto, uma frase, né? Aqui eu pego ponto de exclamação do Avalone, que ele falava 3 pontos de exclamação. E a dominante é uma pergunta, né? Tem aquele... é tudo improviso, que eles faziam um jogo lá que você tinha que responder com perguntas. Uma pergunta quem ganhou o jogo ontem? Mas que jogo? Aí você, essa inflexão, que jogo é uma coisa da dominante. Aí você tem que concluir, né? Quem conclui é a tônica. Então tem muito isso na questão da expressividade do texto, da leitura do texto, né? Eu gostaria de pegar um texto bem falado, assim, tentar fazer isso, mas a gente fica correndo para lá e para cá e acaba não... Bom, aí o seguinte, existe uma forma muito simples de transformar isso aqui em uma tonalidade menor, que não é pelo processo de relativa, que você pega aqui terça abaixo, né? Vai ter o Lá do Mi, que vai ser a tônica. Eu vou passar pelo processo de homônimas, que é o seguinte, você abaixa a terça em um semitom. Tem que sempre fazer isso aqui. Eu vou diminuir a fonte, acho que é melhor. Vamos botar 16. Isso, já coube aqui. Então, você tem um acorde de Dó menor aqui. Você vai ter um acorde de Lá bemol aqui. Vou me diminuir a fonte também, que eu acho que já associa com Lá, um acorde menor. Um Fá menor, um Dó menor e um Sol seria um Sol menor. Que aí vai entrar o bemol aqui. Vamos fazer também aqui com 16, uma fonte menor. E aí você vai ter uma armadura de clave Si, Mi, Lá, 3 bemóis. Sempre 3 acidentes de diferença. Nós não temos ainda uma tonalidade, porque esse Si bemol não vai funcionar como sensível. Então, vou mostrar aqui um quadrinho das tonalidades pelo processo de relativas. Vamos escrever aqui, que ajuda, né? Dó maior, homônimas. Dó maior, Dó menor. Por exemplo. E aí o que acontece?
você tem sempre uma diferença de 3 acidentes. Ou você acrescenta 3 bemóis, ou você tira 3 sustenidos. Por exemplo, Dó maior, Dó menor. Vai colocar Si, Mi, Lá, 3 acidentes. Lá maior tem 3 sustenidos, Lá menor não tem nenhum acidente. Relativo de Dó maior, que também não tem nenhum acidente. Ré maior tem 2 sustenidos. 2 menos 3 vai dar menos 1. Lembra disso? Então, positivo, negativo. Pode pensar aqui. Mi maior, 4 sustenidos. Mi menor vai ter 1. O burrê de batido, tem muitas músicas aí. Então, ou você adiciona 3 bemóis, ou você tira os 3 sustenidos. E vão ter umas tonalidades no meio do caminho lá. O Ré. O Sol maior também vai ter um sustenido. O Sol menor, 2 bemóis. Então é um processo diferente, mas é muito bom. Eu estudo muito assim. Dó maior. Dó maior, Dó menor. Dó menor, coloca 3 bemóis. Dó maior. Dó menor. Meu Mi tá esquisito. Lá maior. Três sustenidos. Agora eu vou tirar 3 sustenidos e vai ficar tudo natural. Ok? Pratiquem isso. É bom para o ouvido também. Então vamos voltar para lá. Então eu vou ter 3 acidentes na armadura de clave, só que aqui na dominante esse Si vai ficar um Si natural. Que aí sim nós vamos ter aqui o esquema tônica menor, subdominante menor, dominante maior e tônica menor. Primeiro grau menor, quarto grau menor, quinto grau sempre maior, sempre que você estiver falando de música tonal. Então, por exemplo, a cadência de Dó menor vai ficar Dó menor, Fá menor, Sol maior, sensível de Dó. Se fosse a maior, pratiquem isso. Dó maior, menor, Dó menor, Fá menor, a mesma dominante de Dó maior é a mesma dominante de Dó menor. Opa, termina em maior. Dó menor, Sol maior. Vou mostrar aquelas duas mesmas músicas que eu mostrei para você, que por acaso estão em Dó menor. Aqui, se esta rua fosse minha, Sol maior, tiro, tira, tiro, tiro, tirirão, tiro, tira, 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 tiro, tem, quarto grau, Fá menor, tirirão, tira, tita, titirão. Assim como tem muito tango, o hino do Corinthians, tá, tá. Agora eu não peguei o tom. Hino do Corinthians, tom menor. Essa outra, então você, quinto grau, primeiro menor, quinto maior, primeiro menor, quarto menor, quinto maior, primeiro menor, ok?
Vamos ouvir a canção outra vez. Tônica, dominante. Tônica, subdominante, dominante, tônica, tônica, dominante, dominante ainda, tá vendo? Tônica, repouso, ação. Opa, alguma coisa está acontecendo, não. Aí termina. Eu fiz um dominante tônica ali no final, uma gracinha. Ficou. Agora vamos ouvir o Taim. Começa a subdominante. Tônica. São os mesmos acordes. Dominante. Não precisa ter sétima. Precisa ter a sensível maior. Bom esse pianista aí. Tô falando de mim mesmo, tá? É que eu edito lá, né? Dominante, tônica, dominante, ó, o si natural antecipando, repouso, ação, tônica, dominante, tônica, tônica, dominante. Beleza? Então vamos voltar lá para o nosso esqueminha. Bora agora fazer encadeamentos. Encadeamentos não, cadências. Depois a gente fala por encadeamentos, beleza? Então é isso aí.